A verdade é que realmente o mundo está passando por uma geopolítica turbulenta, vai. Ah, não, isso não tenha dúvida. Que estamos passando por um período turbulento, não tenha dúvida. Desde a pandemia, né? Uhum. A pandemia já começou com uma reviravolta em termos de costumes, de autoritarismo do governo em cima dos indivíduos, que é uma coisa realmente que totalmente fora do comum. E a minha visão é que a gente está vivendo é uma continuação disso daí, no final das contas, porque esse desespero todo do Putin com essa guerra e coisa e tal tem muito a ver com o enfraquecimento que ele mesmo está sentindo devido a esses problemas econômicos todos. Faz sentido, na minha opinião. O que você acha, Nilma? Olha, nisso eu concordo completamente contigo, cara. E é o que mais me assusta, porque não sobre o Putin em específico, mas o autoritarismo que nós estamos vendo crescer a cada dia. É algo que tira o meu sono, é algo que as pessoas estão começando a perceber, algumas até se mobilizar na rua mesmo, que me deixa otimista, mas, infelizmente, é uma força muito poderosa, que usa muita dissimulação, que usa uma retórica que, às vezes, não parece ser tão autoritária, para pegar um exemplo como o do Trudeau, por exemplo. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse momento. Eu não tenho medo de falar com gente de qualquer espectro político. Na verdade, eu sempre vou tentar falar com todos os lados, porque é gravíssimo o que a gente está passando, certo? O que eu vou falar aqui agora, alguns podem até falar, isso já é um pouquinho demais, mas nós já estamos numa guerra até no Brasil, isso é uma guerra diferente. Eu sei que alguns já devem ter me escutado falar isso várias vezes, foi até o que eu falei com o Monark da última vez aqui no podcast, mas o brasileiro precisa entender isso. Nós estamos já numa guerra e a derrota significa um autoritarismo, uma ditadura absurda, completamente absurda. Você enxerga dessa forma? Porque parece que o Nilma enxerga as coisas que estão acontecendo tendo uma motivação organizada de gente que é muito poderosa. Talvez a elite global. E talvez seja por isso que o nome é globalismo, né? Porque é uma elite global. Eu tenho um problema com essa ideia de que existe uma elite globalista que cuida das coisas e coisas e tal, simplesmente porque essas pessoas não teriam capacidade de fazer isso. O que eu vejo que está acontecendo é um fenômeno bem diferente. Eu vejo a seguinte forma, a informação descentralizada e distribuída, a internet, o fato das pessoas trocarem ideias entre si, isso representou um desafio para essa turma que está no poder hoje, para os socialistas que estão no poder hoje. O pessoal realmente se sentiu acuado. Então, o que a gente está vendo, esse autoritarismo todo, eu concordo, existe um crescimento do autoritarismo no mundo, a gente está vendo isso, na verdade, é uma reação dessas pessoas, né? Essas pessoas estavam vendo que a população em si já não obedece à televisão, já não leva tanto em consideração o que é colocado em TV tradicional, em mídia tradicional, que sempre foi o que eles usaram para manter a população, digamos, controlada, não obediente, de gado, né? Eles não têm problema com pessoas pensarem diferentes, o problema é que eles querem que o pessoal fique controladinho, fique quietinho. Isso que eles perderam esse controle sobre o pessoal, né? Coisa de 10 anos atrás, 2010, 2005, 2010, todo mundo, eu já me considerava um defensor do Estado mínimo, uma pessoa de direita, mas a impressão que eu tinha, eu olhava para o mundo e falava, pô, caramba, eu sou exceção da exceção, não tem mais ninguém, todo mundo é de esquerda, todo mundo é socialista no Brasil. E eu imagino que muita gente se sentia assim. Por quê? Porque você não se vê representado na televisão, na mídia, nos jornais e coisa e tal. Quando começou essa revolução das redes sociais, do pessoal discutir política em rede social, que começou ali em 2010, 2012, 2013, mais ou menos, pelo menos foi quando eu tomei contato com isso, né? Aí você percebe que tem um monte de gente que pensa como você. Foi isso que esse pessoal perdeu. Então, eles perderam essa hegemonia do pensamento. Controle da narrativa. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, quando veio o vírus, o que aconteceu? Eles quiseram usar isso para retomar o controle. Aquele controle que eles sentiram que perderam, eles tentaram compensar com o autoritarismo. Não é que tivesse um órgão centralizado mundial planejando. É idiotice pensar isso. Desculpa, eu não quero usar esse termo. Deixa eu fazer o meu termo. Respeitar ideias. Para respeitar as ideias aqui, para não ficar... É uma simplificação muito grande isso. O que aconteceu é que você viu um monte de gente com o mesmo interesse, um monte de político que estava se sentindo acuado, um monte de político que estava sentindo que estava perdendo o poder e quis usar a pandemia para isso. É o que o Lula falou, você viu a frase do Lula? Ainda bem que a natureza criou esse vírus, não sei o que lá, para mostrar que precisa de Estado. Uhum. O que o Lula falou foi, ele externou o que muito político estava sentindo. Então, eu vejo dessa forma.
Mas você não acha que o fato de existir um grupo de pessoas que tem uma mesma mentalidade e tem o mesmo objetivo, você acha que a relação entre elas não pode ter uma coordenação? Não, eu acredito que existam grupos que têm alguma coordenação. A questão é que você não consegue as duas coisas. Se você tem um grupo grande o suficiente para conseguir controlar o mundo todo, você já precisa ter uma estrutura monstruosa. Por exemplo, você pegar o Fórum Econômico Mundial lá do Klaus Schwab. O cara existe, existe lá, tem a estrutura do cara. O cara bota lá, ele botou lá o negócio do reset mundial, né, o grande reset econômico, aquelas coisas todas. E ele fala abertamente isso, ele não está escondendo de ninguém, não. Ele tem um monte de gente ligada a ele. O Trudeau é um cara... O Macron é um cara... Agora, o que eu acho que é uma ilusão é achar que essas pessoas são mandadas pelo cara do Klaus Schwab, que o Klaus Schwab, ou outras pessoas falam que é o Jorge Soros, enfim, o pessoal fica... o Macron faz isso daqui. Não, não é assim que funciona, entendeu? Eles não têm esse poder todo. O que acontece eles são um grupo de influência. Eles têm influência no mundo? Têm influência no mundo. Eles podem mandar no mundo? Não, não podem. O que você acha disso? Eu concordo que é meio difícil uma organização conseguir realmente controlar o mundo todo, né? Mas eu não concordo que não exista alguém tentando. Como que você vê? O discurso do Peter, para ser bem sincero, demonstra um desconhecimento histórico. Porque esse tipo de iniciativa já existe há séculos. Nós não estamos falando só do Fórum Econômico Mundial. Na verdade, ele deriva de outros projetos cujo objetivo era a formalização de um governo único mundial, ou, no mínimo, uma forma, um sistema político-econômico ao redor do mundo, onde as nações são dissolvidas, onde a soberania dos países já não existe, e, pelo contrário, órgãos transnacionais, como um exemplo é a ONU, mas para pegar um caso ainda mais esdrúxulo, que muito libertário eu sei que não gosta, OMS, certo? Você vê há séculos diversos intelectuais que não só acreditavam que um governo mundial era necessário, como lutaram para isso, certo? Isso aqui não é uma conspiração, isso aqui não é uma ignorância, pelo contrário, né? Eu poderia pegar diversos exemplos ao longo dos séculos de diversos, nem só intelectuais, mas até bilionários. Quando falam-se em Rockefeller, por exemplo, as pessoas já falam, Rockefeller, lá vem lá o cara jogando uma teoria da conspiração. Por quê? Porque realmente existem agentes infiltrados que chegam e ficam jogando aquele monte de narrativa esquizofrênica do David Icke, que chega e fala dos lagartos e não sei o quê. Não. Vamos nos ater aos fatos concretos. E quando nós fazemos isso, nós vemos o próprio David Rockefeller, que chegou e falou, se você quer me culpar em querer fazer um governo único mundial, eu então sou culpado por mas isso. olha só, querer fazer um governo mundial, essa ideia sempre existiu. Sempre existiu e é um projeto que eles lutam até o momento atual. Não, e se você parar para pensar, é uma coisa que vem acontecendo, sim, né? Sim. A ONU, por mais que ela não tenha jurisdição sobre o mundo, ela foi criada num contexto realmente de você ter alguma coordenação mundial entre os países. Ainda é uma coisa em termos de tratado, não é nada que seja coercitivo, né? A ONU ela não pode impor a vontade dela sobre os diversos países, mas essa ideia de ter governo mundial sempre teve mesmo, porque o pessoal parte do princípio que, poxa, você tem um país, tem a Constituição, por que não fazer isso mundialmente, né? Eu acho que é uma ideia errada, mas assim, a questão que você fala é assim, existem pessoas que defendem essa ideia? Existem, eu não tenho dúvida disso. E elas são poderosas? Algumas pessoas podem ter algum poder? Pode. Elas têm poder de mandar, de impor isso? Não, não tem. Não, com certeza eles não conseguem impor nada. E eu acho difícil de conseguirem. Eu acho difícil conseguir, tá? Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, para você impor um poder centralizado, você vai ter que tirar poder dos países. E hoje em dia... Não é isso que eles estão fazendo? É exatamente isso que eles estão fazendo. Não, eu sei, mas eles não vão conseguir fazer isso. Ah, tá. Mas eles não estão conseguindo. Não estão conseguindo. O que eles estão fazendo? O que eles avançaram nessa técnica? É só você ver no Canadá. Bloquearam a conta de qualquer pessoa que doou. Uma decisão do Trudeau. Uma decisão do Trudeau. Não foi uma decisão do...
que é controlado praticamente pelo Klaus Schwab. Bom, aí é que nós temos o problema, entendeu? Eu não acredito que o Klaus Schwab tenha a capacidade... Ele pode ter influenciado o Trudeau? Pode. Ele mandou o Trudeau, vai lá e faz isso. Sim. Não fez. Sabe por quê? É muito fácil você fazer isso com um político. Muito fácil. Muito fácil. Por isso que a maioria dos políticos são marionetes. Como que faz isso com político? Como que faz isso? É. Você pega um político degenerado, pedófilo, filma ele transando com uma criança, pronto, você tem Jeffrey Epstein. E não é à toa que Jeffrey Epstein sendo só um dos, tá? Tem vários outros aí que só não foram expostos. Ele foi aí um alerta para as pessoas calarem a boca. Você faz esse sistema de chantagem e pronto. O político vai fazer o que você quiser. Quem que estava lá no avião do Jeffrey Epstein? Bill Clinton. Donald Trump está lá em algumas fotos, certo? A elite ocidental inteira. Então é muito fácil. É só você ter um serviço de inteligência capaz, acabou. Então o Newman está argumentando que existe mecanismos de poder que conseguem formar grupos através de chantagem e que esse grupo é gigantesco. E tem muita gente que tem o rabo preso com esse serviço de inteligência. Meio que esse é o argumento, assim. Pois é, eu não vejo muito esse tipo de coisa em termos de evidência, né? Assim, que alguém pode ser chantageado, o político pode ser chantageado, pode. Já aconteceu em várias situações, né? Sim. Mas você tem duas coisas nesse caso. Primeiro que é difícil o cara manter essa chantagem por muito tempo, porque manter sigilo do negócio desse tipo é difícil. Olha o caso do Epstein. Qual que foi o problema do Epstein? Ele fazia sexo com meninas menores de 18 anos e pagava. E o que aconteceu? Durante muito tempo ele fez isso, não teve problema nenhum. Até que teve uma menina que depois cresceu e falou: ih, caramba, o que aquele cara fez comigo foi sacanagem. Eu vou bater a língua nos dentes. Foi lá, entrou na justiça e falou: não, peraí, porra, tá errado isso daí. Foi o que aconteceu, foi a primeira prisão do Jeffrey Epstein em 2008. E aí, se tiver um negócio desse tipo, teve uma vítima, teve alguém envolvido ali. Não. Assim, eu recomendo que você estude um pouco melhor a história do Jeffrey Epstein, porque Maria, que foi a que mais ficou famosa, ela foi ao FBI, diretamente, ela foi no FBI diversas vezes. E aí começou a ser perseguida. Por quê? Porque os próprios diretores do FBI faziam parte desse sistema de chantagens, certo? Mas então se ela foi no FBI e o FBI estava no esquema, eles não iam fazer nada. É o que eu digo. Ela conseguiu botar a boca no trombone, ela conseguiu... Talvez o Jeffrey Epstein pisou no calo de alguém que ele não devia pisar. Sim, foi exatamente isso. A questão é, não existem mais casos porque, bom, você vê não vou falar polícias aqui no Brasil, mas lá fora, com certeza, o próprio FBI, ele não fez nada em relação a isso. Então, chegar e falar que não existem evidências para esse tipo de esquema não faz sentido nenhum. O FBI não é uma coisa monolítica. É lógico, eu sei que o FBI, inclusive a gente tem visto algumas ações aí fortemente favoráveis aos democratas, como eu acho que a Polícia Federal aqui no Brasil acaba tendo uma orientação, a polícia acaba tendo uma tendência. Mas é uma ilusão você achar que todo mundo lá dentro está no... É impossível esse tipo de coisa. Sim. Você vai ter alguém lá que vai olhar para aquele troço e falar: não, peraí, isso aqui tá errado, pô, isso aqui não pode. Mas você não precisa controlar todo mundo. Você só precisa controlar as cabeças. Exato. E como as cabeças chegam no pescoço? É exatamente o que eu estou falando. Não dá para controlar. Só controlar. Esse tipo de coisa, de chantagem, não dá só controlando as cabeças, porque basta alguém abrir a boca para quebrar a chantagem. Mas se Por isso que eu também não acredito naquele negócio que o Bolsonaro falou do Barroso em Cuba e não sei o que lá. Porque se tivesse um negócio desse tipo, vocês sabem dessa história, né? Não sei. Não foi o Bolsonaro que falou, não sei quem é que falou. Alguém da equipe dele lá que falou que o Barroso esconde alguma coisa porque foi em Cuba e foi filmado. Entendi. E pode acontecer uma coisa desse tipo? Em tese pode, mas esse tipo de coisa não dura muito tempo. O segredo não dura esse tempo todo. Olha, então, é por isso que o Jeffrey Epstein, ele não só chegava, tinha uma gravação lá e acabou. Não. Ele estabelecia um relacionamento. É isso que um serviço de inteligência faz. Então não era assim, eu vou pegar aqui o Bill Clinton transando com uma criança apenas uma vez. Não. Tem um vínculo de amizade. Não, você estuprou aqui uma criança? Estupra mais uma vez. Estupra outra. Vamos te ajudar de toda a forma possível. Forma toda uma rede em torno daquilo. Porque você acha que os Skull and Bones, lá nos Estados Unidos, que é uma sociedade secreta em Yale, um dos ritos de iniciação é ficar pelado lutando com os outros caras. E até eles gravam aquilo. Por quê? Aquilo forma um círculo de confiança. Você vai falar alguma coisa, você vai expor alguém, a gente também vai te expor, entendeu? Quanto mais podre você tem contra o político, contra aquela pessoa que você quer dentro do seu grupo, melhor. Então não é simplesmente assim, aqui
eu vou te obrigar a fazer isso porque eu tenho chantagem contra você. Não. É lógico, um serviço de inteligência entende muito bem a psicologia humana. Ele sabe que isso facilmente acaba entrando numa situação em que o sujeito que é chantageado pensa, pô, calma aí, você precisa de mim. Você precisa de mim mais do que eu preciso de você. Então, o que eles fazem? Eles estabelecem ali um vínculo, né, de independência mútua. Você quer aqui as suas crianças, você quer aqui fazer todas essas porcarias, tudo bem, você trabalha com a gente. Não, eu entendi essa sua proposta para o vínculo entre as pessoas, embora eu ainda ache pouco provável, né? Os hackers não vão conseguir vazar essa informação, não vazam tudo quanto é coisa por aí, né? Mas, enfim, mas às vezes eles vazaram isso. Mas olha só, o meu ponto é, se por exemplo, como você está colocando, envolveu crianças, envolveu sexo com crianças, essas crianças crescem. Em algum momento, alguma dessas crianças vai virar, ou a mãe dessas crianças, ou o pai dessas crianças, vai virar e vai falar, olha só, está acontecendo isso assim, assim, está fazendo investigar, tem que investigar. Já aconteceram esses casos? Já aconteceram esses casos. Alguns não foram para a mídia exatamente porque a própria mídia mainstream, principalmente, abafa esses casos. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, entre no canal da Whitney Webb. Ela não tem mais no YouTube porque ela foi banida. Chama Unlimited Hangout. Ela foi e entrevistou uma mulher que foi lá estuprada pelo Jeffrey Epstein. Ela descreve todas as pessoas envolvidas, o que o Donald Trump fez com ela, como que o FBI traiu a confiança dela, dedurou ela, como ela foi perseguida e assim em diante, ameaças de morte. Então não é algo assim simples. Vai tentar expor, colocar a boca no trombone quando você está lidando com um bilionário, quando você está lidando com um cara que é uma pessoa com muito poder político ou até mesmo policial. Não é possível fazer isso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.